Olá pessoal, vamos dar continuidade ao nosso tema posse. Agora vamos falar de um assunto importantíssimo, que são os efeitos da posse, né? A gente já viu os efeitos em relação aos vícios objetivos e agora vamos ver quais são os efeitos em relação aos vícios subjetivos. O que eu quero dizer com isso? A gente vai saber agora se o possuidor de má fé e o possuidor de boa fé, o que cada um tem direito, tá bom? Então vamos lá, vou compartilhar os slides aqui com vocês para a gente dar continuidade. Então, são os efeitos quanto aos frutos. Então, o artigo 1214 do Código Civil, vocês forem lá, vocês vão ver que ele fala o seguinte: o possuidor de boa-fé, ele tem direito, enquanto a boa-fé durar, aos frutos percebidos. Então, por exemplo, uma determinada pessoa, né, que invadiu uma terra de forma mansa, pacífica, deu ali uma função social, trabalhou para aquilo e tal, e foi de boa fé, né? Além de ter sido uma posse justa, nesse meu exemplo, também foi de boa fé. O que acontece? Ele tem direito aos frutos percebidos ali, tá? Os frutos pendentes também, ele vai ter direito enquanto perdurar essa boa-fé, tá, gente? Então, a partir do momento que essa boa-fé não existir mais, né? Aí agora no outro exemplo, que a posse era uma posse injusta, e a partir do momento que ele viveu ali de boa-fé, achando que não existia o vício da posse, ele perceberia aqueles frutos. Agora, a partir do momento que ele continua, mas agora ele está de má fé, sabendo que aquela posse foi injusta, então ele já não mais teria direito a esses frutos, tá? O artigo 1216 do nosso Código Civil, ele faz o seguinte: ele vai tratar o possuidor de má fé. E aqui eu chamo a atenção para vocês como o nosso Código Civil, ele realmente, né, em vários pontos, em vários artigos que a gente possa procurar, possa buscar, a gente vai ver que ele evidencia muito a boa-fé, né, tanto a boa-fé objetiva quanto a boa-fé subjetiva. Nesse caso aqui específico que a gente está estudando, ele vai valorizar a boa-fé subjetiva. E aí a gente percebe que o possuidor de má-fé, ele não vai ter direito a nada não. Olha só, o artigo 1216, ele diz: trata do possuidor de má-fé, estabelecendo que o possuidor de má-fé responde por todos os frutos colhidos e percebidos. Então, tudo que ele colheu, tudo que ele percebeu naquele período que ele estava de má-fé, perdão, ele vai ter que ressarcir, bem como pelos frutos que, por culpa sua, deixou de perceber também, desde o momento em que se constituiu de má-fé. Então, o código ele é bem claro, né, que ele pune mesmo esse possuidor de má-fé. Ele não vai ter direito porque ele não agiu da melhor forma, como deveria, tá? O possuidor de má-fé, entretanto, importante a gente ressaltar isso, ele tem direito às despesas da produção e custeio, né, que ele implementou ali, mas ele não teria direito nada além disso. Ok, pessoal? Até aqui? Então, a gente vai falar agora um pouquinho das benfeitorias também, né? Muitas benfeitorias que são feitas, principalmente em imóveis, né? Como é que fica? Esse possuidor ficou ali um determinado tempo, né? E aí a gente abrange não só o possuidor, o possuidor, né, originário, né, da posse natural, mas também aquele possuidor direto, né, que vem de uma posse civil por meio de um determinado contrato, como por exemplo o locador, o comodatário, né? Vamos ver aí quais são os efeitos das benfeitorias que, por exemplo, eles proporcionam a um determinado imóvel e depois eles saem daquele imóvel. Como é que fica isso, né? Qual que seria o direito de cada um deles, tá? Bom, as benfeitorias, por isso que é importante, né, o direito, porque é ele que vai estabelecer. Quando tá tudo a mil maravilhas, né, o direito ele não é tão demandado. A partir do momento que há algum tipo de problema, é preciso saber qual que é certo, né, o que foi determinado, né, para a pessoa não sair no prejuízo. E aí a gente volta aqui falando das benfeitorias. As benfeitorias, gente, elas são divididas aqui, né, em benfeitorias necessárias, úteis e voluptuárias. As benfeitorias necessárias é para quê? São aquelas benfeitorias que precisa conservar a coisa. Então, se eu estou morando numa determinada casa, né, de aluguel, o teto está lá praticamente caindo, é extremamente necessário que eu faça uma benfeitoria necessária, tá?
uma benfeitoria útil para melhorar a utilidade da coisa. Então, por exemplo, tem uma determinada torneira e que sai pingando ali, né, pouquinha coisa. Eu preciso que essa torneira ela saia água de maneira adequada. Então, eu posso fazer de uma maneira, uma benfeitoria útil ali, né, para poder ajudar aquele possuidor que está naquela casa utilizando daquela torneira. E a voluptuária é do mero deleite, né? Então vamos supor que esse locatário ele goste muito daquela casa e tal, e acha que a casa tem um potencial enorme, e o que ele faz? Ele faz o seguinte: eu quero todo final de semana, eu não quero mais viajar, eu quero ficar nessa casa e quero desfrutar de uma piscina maravilhosa. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer aqui, né? Eu moro, eu tenho um contrato aqui de aluguel por um bom tempo, eu vou fazer uma super piscina aqui e vou ficar desfrutando dessa piscina. É possível? É possível. Esse locatário aí, ele vai desfrutar dessa piscina, vai ter aí um investimento alto e vai ter feito uma benfeitoria voluptuária. Mas e aí, né? Como é que fica essa benfeitoria? Será que depois ele consegue esse ressarcimento? Como é que fica a situação? É isso que a gente vai ver, ok? O artigo 1219 diz que o possuidor de boa-fé tem direito à indenização das benfeitorias necessárias e úteis. Então, gente, para ficar claro, para a gente poder entender, vamos pensar no locatário, né? Fica muito fácil a gente transportando, né, essa teoria para a prática do locatário. Então, o locatário é aquele que está lá, né, vivendo dentro da casa, e o código dá a ele essa possibilidade dele ter uma restituição, por exemplo, né? Enquanto ele estiver de boa fé, ou seja, enquanto ele estiver pagando o aluguel direitinho e vivendo ali, se ele fez alguma benfeitoria necessária, ou seja, o teto estava caindo e ele precisava fazer, né? Ele vai ter indenização daquilo que ele fez dentro daquela casa. A mesma coisa em relação à benfeitoria útil, ok? Agora, as voluptuárias, né? O que acontece? Então, essa piscina ali, né? Ele fez para o mero deleite dele, né? O que ele fez ali? Se não lhes forem pagas, terá ele o direito de levantá-los. Ou seja, quanto que eu gastei aqui, né? Para poder fazer essa piscina? Quando puder, sem detrimento da coisa principal. E terá o possuidor de boa-fé o direito de retenção pelo valor das benfeitorias necessárias e úteis. Então, o que esse argumento traz para a gente, né? É uma certeza de que esse locatário, aquilo que ele investiu de maneira necessária e de maneira útil, ele vai ter a possibilidade do ressarcimento, da indenização daquilo, tá? Agora, as voluptuárias é uma outra situação. Ele pode levantar aquele investimento todo e aí ele vai discutir com o próprio locador como aquilo vai ser feito, ok? Mas as úteis e as necessárias, elas são garantidas. As benfeitorias necessárias introduzidas pelo locatário, mesmo que não tenham sido autorizadas pelo locador, gerará o direito de indenização ao locatário. Olha que interessante. Se você, né, vive num determinado lugar e que é necessária que aquela benfeitoria seja feita para você viver ali, esse proprietário, né, ou seja, o possuidor indireto, ele não tem o direito de falar assim: olha, problema, você vai morar aí no teto caindo, eu não autorizo que você faça nenhum tipo de melhoria, né? Então, ele vai estar errado, porque se esse locatário, né, fizer as melhorias aí, ele vai poder depois vai gerar um direito dele de indenização em relação às benfeitorias necessárias, ok? As benfeitorias úteis, no entanto, elas devem precisar de uma autorização do locador para acontecer. Então, volta ao exemplo lá da torneira, né? Então, a torneira está funcionando? Está funcionando. Ela cai pouco, né? Mas para que eu troque essa torneira e eu tenha uma indenização, uma compensação que seja, né, do que eu investi ali, eu preciso, na verdade, da autorização desse locador, tá? Então, nesse caso, o que a gente precisa saber? Tanto a necessária, né, quanto a útil, a benfeitoria útil, elas são passíveis, né, de uma indenização. A necessária, ainda que sem autorização. A útil não, ela vai precisar aí dessa autorização do locador, mas vai gerar esse direito.
Ok, pessoal? Tudo bem? Até aqui? Então tá, então a gente segue mais um pouquinho agora, a gente vai falar da posse e das responsabilidades. O artigo 1217, ele vai tratar da questão do possuidor de boa-fé, que não responde pela perda ou deterioração da coisa a que não der causa. Olha só, nós vamos tratar de dois pontos aqui muito importantes agora, né, que é a responsabilidade objetiva e a responsabilidade subjetiva. Percebam que, mais uma vez, como eu havia falado para vocês, né, o código, ele vai dar ênfase, né? Ou seja, ele vai ajudar aquele possuidor, mostrar o seguinte: olha, eu estou de acordo com o possuidor que é de boa fé, né? E não com o possuidor de má fé. Então, o possuidor de má fé, ele vai responder de maneira objetiva. Percebam lá. Então, o 1217 diz que o possuidor de boa fé, ele não vai responder pelas perdas ou deterioração da coisa a que não der causa. O dispositivo diz que o possuidor de boa fé, ele tem responsabilidade subjetiva. Já no 1218 vai ser o contrário, gente. O possuidor de má fé, ele vai responder pelas perdas, deterioração da coisa, ainda que acidentais, salvo se provar que de algum jeito aquilo ia acontecer, tá? Então, é importante a gente ver aí como as responsabilidades ocorrem e como é bastante incisivo, né? Essa questão da responsabilidade objetiva e subjetiva para o possuidor de má fé ou de boa fé. E dá para a gente entender, né? Obviamente que o ordenamento jurídico não ia privilegiar aquele que não está seguindo as regras aí que o direito estabelece. Então, responsabilidade do possuidor de má fé objetiva, né? Só vai se eximir se provar que se aquela deterioração ali aconteceria de qualquer outro jeito, que ele não teve, né, responsabilidade nenhuma e por aí vai, tá? Vamos lá, gente, vamos seguindo aqui na nossa posse. Agora a gente vai falar da ameaça posse, né? Eu cheguei também a comentar com vocês que o que acontece? Há uma situação, né? Aquele possuidor que ele está em determinado, que está na posse, por exemplo, de um determinado bem, ele pode ser turbado da sua posse, né? Ele pode ser ameaçado também, e ele pode ser, inclusive, esbulhado da sua posse. Ele vai poder reagir, gente? Ele vai poder reagir sim, tá? Então, quando a gente fala da ameaça a essa posse, é possível que você entre com uma ação. E essa ação chama de interdito proibitório. Tá? Você vai dar um jeito de garantir a sua posse. A turbação da posse, o que é isso? Né? É quando você está sendo, né, você está ali, você está sofrendo mesmo uma turbação. Já tem gente ali entrando no seu terreno, né? Já está falando o seguinte, deixando a mensagem bem clara, ó, nós estamos invadindo aqui, tá? Então, promove-se uma ação, nesse caso, de turbação, de manutenção da posse. Ou seja, eu estou aqui, eu não quero sair, mas eu estou sendo turbado, né? Estou tirando a minha tranquilidade. Estão dizendo, de alguma forma, né, que eu tenho que sair. Estão turbando isso, turbando meu direito. Então, eu vou lá e entro com uma ação de manutenção de posse, ok? O esbulho da posse, gente, o que acontece? Quando a gente tem o esbulho, significa o seguinte, que já conseguiu fazer com que esse possuidor ele saísse dali, tá? Mas tem jeito? Tem jeito também. Nesse caso específico, você vai ter que entrar com uma ação de reintegração de posse. O artigo 1210, ele vai dizer que o possuidor tem direito a ser mantido na posse no caso de turbação, tá? É o que eu falei para vocês, ação de manutenção de posse. De ser restituído da posse no caso de esbulho, né? Saiu, vamos voltar para a posse. E de ser segurado na posse no caso de uma violência iminente que precise dessa segurança, tá? E a gente vai ver uma coisa interessante também, que eu cheguei até a falar com vocês, mas de uma maneira bem rápida, né? Que é possível, sim, a legítima defesa da posse. Isso é muito interessante, né? Porque a gente não vê isso no direito civil. Mas nessa possibilidade, né, de você conseguir defender a sua posse, o nosso ordenamento jurídico estabelece, tá bom? Seria a legítima defesa da posse e o desforço imediato.
Então, o que que acontece? Se a gente for lá no artigo 1210, no parágrafo 1º, diz que o possuidor turbado, né, aquele que eu falei para vocês, que está sofrendo uma pressão ali para poder sair, ou esbulhado, aquele que já saiu, ele poderá manter-se ou restituir-se por sua própria força, contanto que o faça logo. Então, a gente viu, né, que nós temos na justiça a possibilidade, né, de buscar aí ou uma reintegração de posse ou uma manutenção de posse, mas também há uma possibilidade desse possuidor defender a sua posse, tá? Mas ele tem que defender a posse de uma maneira imediata. Ele tem que dizer o seguinte: olha, eu estava ali e eu estou defendendo aqui porque eu não queria perder minha posse. Esse é um dos fundamentos, esse é um dos requisitos, né, para você ter essa legítima defesa, né? Se a gente for fazer uma analogia, né, com o direito penal, legítima defesa é aquela que você, de maneira rápida, né, você tem que se defender, tá? Então, essa seria a primeira situação. E outra coisa também, né? As medidas que vão ser tomadas para essa legítima defesa não podem ser umas medidas que ultrapassem aquela possibilidade de manutenção de posse, né? A pessoa ficou tão empolgada lá, né, e quer se manter na posse de qualquer maneira, que aí, eu vou tacar fogo em tudo, não sei o que e tal. Não precisa disso, né? Você vai tentar se manter ali naquela posse, mas utilizando os meios necessários para isso, tá bom, gente? Então, tem dois requisitos aqui que a gente não pode deixar de mostrar para vocês. Um que seria defesa imediata e o outro que é o possuidor ele tomar esse cuidado aí para que as medidas não possam ir além, né, do que é indispensável para ele recuperar ou para ele manter essa posse, porque senão vai caracterizar um abuso de direito, tá bom? Bom, a gente vai ficar por aqui e já já a gente vem com outro tema também muito interessante, né? Posse a gente já viu aqui, nós vimos tudo sobre posse, a gente vai ver agora propriedade. E eu espero você aqui no próximo vídeo.